seja o nome do Senhor. Que privilégio podermos juntos estar na casa do Senhor para estudarmos a sua santa palavra. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e Deus tem nos abençoado muito nesses meses, na qual já chegamos no capítulo 15 hoje, pela graça do Senhor. Mas antes de estarmos iniciando o nosso estudo em Apocalipse capítulo 15, eu gostaria desse momento, de nós estarmos tendo um momento de oração por uma criança de cerca de 2 anos, né, irmão? Ela vai estar passando por uma cirurgia muito delicada agora e nós pedimos que Deus esteja nesse momento tendo misericórdia, abençoando a cirurgia e abençoando a vida do papai e da mamãe. A criança é a Luísa, Elisa e Leandro são os pais. Então os irmãos guardem, Elisa e Leandro são os pais. Inclusive estiveram domingo à noite, não é isso? A tia, né? Veio aqui, né? Elisa e Leandro, esses pais estão clamando a Deus pela vida da pequena Luísa, com 2 anos de idade. Vai fazer uma cirurgia realmente muito complexa, mas nós cremos que a última palavra sempre será do Senhor. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. Então vamos colocar a vida da Luísa diante do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero nesse momento em especial colocar diante de Ti a vida dessa criança, Senhor, a Luísa. O Senhor a criou, o Senhor conhece, o Senhor sabe, ó Deus, tudo o que tem acontecido com ela. Ó Pai, nós clamamos a Ti, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem dado sabedoria aos médicos, capacidade para todos, para trabalharem de uma forma clara e profissional naquilo que ela precisa fazer agora, ó Deus, nessa cirurgia tão complexa, tão difícil, mas não impossível, porque o Senhor, ó Deus, é o Deus do impossível. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor estará acompanhando a vida dela e clamamos a Ti por misericórdia, Senhor, que seja feita a Tua vontade, passe a Tua mão, ó Deus, de poder, de cura sobre a vida dessa criança, esteja, ó Deus, com os pais, neste momento tão difícil, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, porque nós confiamos somente no Senhor. Tu és a razão da nossa vida. E agora, Senhor, nós estaremos lendo a Tua palavra e estudando. E cremos, Senhor, que a Tua palavra lida e explicada é boca do Senhor, falando diretamente aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que o louvor, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, a razão da nossa vida. Amém e amém. Meus irmãos, nesse final de semana, eu estive participando da minha última aula do doutorado. Se Deus quiser, dia 2 de agosto, no sábado, na Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, teremos ali a formatura. Então, nós teremos um período de gratidão a Deus nesses 3 anos, né, em que Deus me permitiu poder concluir este doutorado. Uma vez, esse doutorado é livre, não é um doutorado reconhecido pelo MEC, mas é um doutorado aceito pela ABBET, que é o órgão que mantém e direciona todos os seminários teológicos da Convenção Batista Brasileira. E eu fico muito feliz porque Deus me deu essa alegria de ter 2 formaturas. Dia 2, a formatura do seminário aqui no Brasil, que tem ali um polo em Belo Horizonte. E depois, provavelmente em outubro, a formatura pela Darda University de Massachusetts, aonde eu também faço curso no mesmo doutorado. E eu vou ter aí 2 titulações, né? Será um mestrado em teologia e doutor em divindade. Então eu fico contente porque esse diploma vindo lá da Darda University vai ser realmente um diploma que me dá base até para, quem sabe, dar aula fora do país. Mas eu fico feliz por tudo aquilo que Deus me permitiu vivenciar nesse período e agradeço à igreja, os irmãos que têm orado por mim para concluir. Graças a Deus eu pude entregar a minha tese, eu fui aprovado, então agora é só contar com a formatura no dia 2 de agosto. Eu sei que às vezes fica difícil para os irmãos irem em Belo Horizonte, mas aqueles irmãos que puderem, né, tiverem condições, no dia 2, num sábado de agosto, nós estaremos ali, se Deus assim nos permitir, para esta formatura. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 15. Assim nos ensina a palavra de Deus, versículo 1. Nessa noite eu não vou ler o capítulo todo, eu vou ler os versículos até o final. E vamos explicar aquilo que o texto está nos ensinando. Assim ensina a palavra do Senhor.
E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Meus irmãos, se os irmãos se lembram, lá nas 7 trombetas, aonde nós estudamos no capítulo 8 de Apocalipse, lá diz que quando elas foram tocadas, foram destruídos apenas 1/3 da terra. E os irmãos se lembram disso. Lá, no tocar das trombetas, 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol e até da humanidade foram destruídos. E nós estudamos sobre isso. Mas aqui nesse capítulo 15, é o prelúdio do capítulo 16. Porque aqui avisa que agora serão derramadas 7 taças da ira de Deus, que vai consumir tudo, não vai sobrar nada. Agora eu quero que os irmãos relembrem comigo sempre, que tanto as trombetas como as taças referem-se tudo ao mesmo período, à mesma cena. Os irmãos se lembram que eu bato sempre nessa tecla, que todas as sessões estudadas até aqui no livro de Apocalipse são sessões paralelas. Refere então tudo ao mesmo período, ou seja, no tempo da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus Cristo a este mundo. E nós temos estudado a cada semana aquelas fases, aquelas cenas do que o texto está nos revelando. E à medida que nós estamos avançando para o fim deste livro, as cenas elas vão se tornando mais fortes e o juízo de Deus vai ficando mais claro para a nossa percepção. Tanto as trombetas como as taças, elas terminam com a cena do juízo final. Então, nesse verso primeiro, uma pena que hoje não pôde passar os slides, mas a gente pode mandar os slides depois para os irmãos via WhatsApp, para os irmãos entenderem e acompanharem cada versículo. Então, João agora continua dizendo no versículo 2 o seguinte: E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Meus irmãos, os irmãos podem ver que antes dos anjos derramarem os 7 flagelos, as 7 taças da ira de Deus sobre os ímpios, ou seja, João estava mostrando algo que tinha acontecido antes de iniciar todo este juízo do Senhor sobre os ímpios, sobre aqueles que não levaram a sério a pregação da palavra de Deus. E João aqui tem uma visão no versículo 2. Nesse versículo 2 ele vê o quê? O mar. Que tipo de mar é esse? Mar de vidro. E meus irmãos, aqui diz que nesse mar tem ali uma multidão, grande quantidade de pessoas. Mas o texto fala que as pessoas que estavam ali eram aqueles que tinham vencido a besta. Esta multidão é composta de vencedores, aqueles que não deram crédito à besta que subiu do mar e à besta que subiu da terra, ou seja, o anticristo e o falso profeta. E aqui diz que esses vencedores que estavam ali, diante desse mar de vidro, eles estão cantando. E enquanto eles estão cantando, todos os seguidores das bestas estão agora sendo atormentados para sempre. Mas o que seria este mar de vidro nesse texto? Este mar de vidro, ele simboliza retidão, transparência de Deus, simboliza os justos e retos juízos de Deus sobre os ímpios. E aonde esse mar de vidro está, que simboliza a transparência, os justos e retos juízos de Deus? Se vocês olharem Apocalipse 4, verso 6, nós já estudamos sobre isso. Lá fala desse mar de vidro. E esse mar de vidro está onde? Diante do trono de Deus, ou seja, no céu. Ou seja, ali é um reflexo da transparência e do juízo de Deus, onde aquela igreja que era militante aqui na terra, agora se transformou na igreja triunfante, porque a igreja está agora no céu, diante de um Deus transparente, diante de um Deus justo, diante de um Deus que está cumprindo a sua justiça sobre a humanidade cruel, que zombou dele e preferiu adorar a besta.
E agora aqui nós estamos vendo que esta multidão vitoriosa, gloriosa, aquela que venceu a besta, a igreja militante que venceu a besta na terra e está agora triunfante no céu. Nós olhamos nesse texto que esta igreja militante só se transforma em triunfante porque ela não teve medo de ser morta por amor a Cristo. A igreja militante não teve medo de testemunhar da sua fé em Jesus Cristo. Essa igreja militante foi fiel até o final, foi fiel até a morte e recebeu a coroa da vida. Diferente da falsa igreja, porque a falsa igreja, a grande meretriz, ela foi derrotada juntamente também com as duas bestas. Meus irmãos, é por isso que o texto é claro em nos ensinar que este mar de vidro está refletindo a justiça de Deus. Esse mar de vidro, nesse versículo 2, está refletindo que Deus está agora derramando sobre a humanidade que zombou dele e preferiu a besta, toda a ira, mas aqueles que eram militantes na terra se tornaram na igreja triunfante e estão cantando um cântico novo ao Cordeiro lá no céu. É por isso que os vencedores amaram muito mais a Jesus Cristo do que as suas próprias vidas, porque deram as suas vidas por amor a Jesus Cristo. É interessante que se você olhar em Marcos 8:35, Jesus disse lá, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, aqui está a igreja que não teve nenhuma preocupação em perder a sua vida aqui nesta terra. Para a besta, a igreja militante estava sendo derrotada. Para a besta, a igreja militante estava sendo humilhada. Mas perante o Cordeiro de Deus, a igreja militante estava morrendo como um testemunho vivo e passando a ser triunfante no céu, cantando um novo cântico para sempre. Meus irmãos, o que a igreja triunfante faz no céu? Ela toca harpas, ela entoa o hino de glória ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Se você olhar Apocalipse 5:8, fala que a igreja está adorando a Deus com intensidade. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que essa música que agora está sendo registrado no capítulo 15, é a mesma música do novo cântico que nós estudamos na semana passada. Os irmãos se lembram? Só quem poderia cantar esse novo cântico? Os 144 mil, Apocalipse 14, verso 3. E quem são os 144 mil? A igreja triunfante nos céus. Irmãos, vocês prestaram atenção, o que mais nós vamos ter lá no céu? É música. No céu nós vamos ter muita música. Quem gosta de música aqui na terra, irmão Júlio? Lá no céu é o que você e eu, é o que nós iremos fazer para sempre. Nós vamos ter somente festa de adoração ao nome do Cordeiro de Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Nós estaremos ali face a face com Cristo, adorando o seu nome para sempre. Meus irmãos, a música do céu, ela vai glorificar o Senhor Jesus Cristo. É por isso que lá no céu nós vamos nos unir aos coros angelicais e nós vamos cantar ao Senhor para todo sempre, dizendo que Ele é digno de receber a honra, a glória, o domínio e o poder pelos séculos dos séculos. E é aqui nesse capítulo 15... que nós agora descobrimos a pauta da cantata, que no capítulo 14 diz que só os salvos sabiam, só os 144 mil. E os irmãos sabem, então, que cantata seria esta, que o regente do coral lá no céu estava regendo? Aqui vai dizer, é o cântico de quem? De Moisés e do Cordeiro. Olha que coisa incrível. Por que ele está citando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro? Se os irmãos se lembram, lá no Êxodo foi um símbolo de redenção. O povo foi resgatado das garras de Faraó do Egito e o povo, de uma forma incrível e poderosa, foi conduzido pela mão forte de Deus, pela instrumentalidade da vida de um homem chamado Moisés. Mas agora, a igreja aqui na terra também está sendo conduzida neste êxodo, enquanto ela é militante, e ela estará agora indo para o céu. E quem é que está conduzindo a igreja até o céu? É Moisés ou é Cristo? É Cristo. Então, assim como Moisés triunfou sobre Faraó, assim como Moisés triunfou sobre as hostes infernais que se levantaram como povo de Israel, e Moisés foi um instrumento nas mãos do Senhor, a igreja,
ela triunfa sobre o diabo, sobre a besta. A igreja triunfa, a igreja é vitoriosa, porque o seu cabeça é vitorioso, tem todo o poder no céu e na terra para todo sempre. É por isso, irmãos, que a letra desta música no céu provavelmente foi tirado de Êxodo, capítulo 15, verso 1 ao verso 3. Vejam comigo, irmãos, que se você quiser ler Êxodo 15, de 1 a 3, você vai ver que justamente o cântico que Moisés cantou foi um cântico celebrando o milagre, foi um cântico celebrando o livramento que Deus deu diante do Mar Vermelho e perante os egípcios. E esse foi um cântico de vitória. Veja comigo, então, que diz o versículo 3 de Apocalipse 15, cantava o cântico de Moisés, servo do Senhor Deus, e o cântico do Cordeiro dizendo o quê? Aqui está a pauta do cântico. Você pode ler Êxodo 15 também, que você vai ver que tem as mesmas falas. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Meus irmãos, que coisa linda ver esta reprodução que João fez do cântico de Moisés, juntamente com o cântico ao Cordeiro, dizendo que Deus é aquele que faz grandes e maravilhosas obras, que Deus é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, que Deus é o Tzidkê, é o Deus justo, é o Deus verdadeiro, e os caminhos de Deus são o quê? São retos, são puros. E agora, irmãos, quando você olha esse texto, você imagina a igreja adorando lá no céu, cantando esta música. Assim como Moisés tributou a vitória a Deus em Êxodo 15, de 1 a 3, os remidos, aqui em Apocalipse 15, também está tributando a Deus, a Jesus Cristo, toda a vitória que a igreja experimentou. Quem gostaria de ler para a gente Êxodo 15, de 1 a 3, em voz alta, bem alta mesmo? Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 15, versos de 1 a 3. Olha só, Moisés está dizendo que Deus é o quê? É o Todo-Poderoso, que as obras do Senhor são maravilhosas, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, ou seja, somente Deus é quem operou milagre para que eles pudessem passar a pé seco por aquele mar vermelho até chegar ao outro lado. Meus irmãos, o que eu acho incrível aqui, que João tem essa citação para poder mostrar justamente, olha, o que o Espírito de Deus, por meio de Jesus Cristo, estava revelando a ele para dizer, a igreja no céu está agora cantando, porque a igreja está na sua nova Canaã, está agora na sua terra celestial, aonde jamais o inimigo entrará. Aliás, o inimigo já estará destruído para sempre. A igreja estará celebrando, adorando ao Senhor para todo sempre. E o que eu acho incrível, meus irmãos, que é uma música que nós cantamos aqui, que fala assim, né? Ó Rei das Nações, não tem? É linda essa música, porque quem não vai glorificar o nome do Senhor? Todos nós vamos glorificar o nome do Senhor. Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente, Ele é o Deus onipotente. Por isso que toda honra, toda glória, todo domínio, todo poder estão nas mãos do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, é incrível que antes de João escutar as blasfêmias dos ímpios, que está registrado lá no próximo capítulo, no capítulo 16, porque tudo está dentro dessa cena, os ímpios vão blasfemar porque estarão sofrendo, estarão sendo destruídos. Enquanto ele está vendo e ouvindo aquilo, ao mesmo tempo ele está vendo a igreja triunfante, cantando o cântico do Cordeiro, adorando ao Senhor, exaltando o nome de Jesus Cristo. Irmãos, quando eu olho para isso aqui, eu começo a pensar quais são as características do cântico vitorioso que os remidos estão cantando na glória. Primeiro, os mártires, eles não cantaram nada sobre eles. Não contaram como eles foram fortes, fiéis e venceram a besta e foram até a morte e lutaram pela fé em Jesus Cristo. Em momento algum eles falam isso.
E isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque há muitas pessoas hoje, até mesmo no meio das igrejas, que têm a alegria ou o prazer de querer se exaltar. E dizer, não, modéstia à parte, eu trabalho muito, eu faço isso, eu faço aquilo. Se não fosse por mim, não tinha acontecido isso ou aquilo na igreja. Meus irmãos, tudo que acontece na igreja, nunca a glória é para alguém, para um pregador, para um dirigente, para alguém que canta, para alguém que liga o som, para alguém que liga a luz, para alguém que abre e fecha as portas. Toda a glória é dada somente ao Senhor da igreja, a Cristo Jesus, o nosso Salvador. É por isso que aqui você não vê os mártires cantando sobre eles. Eles estão cantando sobre o Cordeiro que os motivou a morrer, a estar pronto a defender a sua fé. E tem pessoas que amam dizer que são importantes demais. São pessoas que até mesmo dizem, eu sou o profeta de Deus para esta nação. Meus irmãos, vocês conseguem ver isso acontecendo nos nossos dias? Eu liguei um rádio um dia, eu estava indo para o Rio de Janeiro, lá para o Seminário do Sul, e de repente começou a falar, agora com vocês, o maior homem de Deus, que Deus levantou para este tempo do Brasil. Ele é o meu pai na fé. E aí falou o nome do camarada. E eu fiquei pensando, gente, o cara é o maior homem de Deus no planeta Terra. O camarada é muito fera, hein? Esse é santo ao quadrado. Sabe qual é o problema? As pessoas querem holofotes. As pessoas querem se autodenominar profetas, pregadores, se achando melhores ou até mais santa que os outros. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui que a igreja militante se transformando na igreja triunfante é uma igreja que sempre joga o holofote para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Então o cântico aqui não é um cântico para si. Nós vencemos porque nós fomos fiéis, nós conseguimos ser pessoas íntegras, retas, temente a Deus. Não, nós só estamos no céu porque o Cordeiro é poderoso, porque o Cordeiro morreu numa cruz, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele sim é justo e reto, e os seus caminhos são perfeitos. É bem diferente, não é mesmo? Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus, olha o que diz Mateus 6, a partir do verso 1. Veja se isso não te faz lembrar algumas pessoas ou alguns líderes religiosos em nossos dias. Mateus capítulo 6, versículo 1 diz assim, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Pessoas que chegam e chegavam na igreja, olha só, meu envelope está bem gordinho, tá, irmãos? Ó, estou colocando um dízimo aqui, modéstia à parte, eu estou dando um pouquinho a mais, porque Deus me abençoou, né? E eu quero abençoar a igreja. Para que você precisa falar isso? Se você quer ofertar a Deus, oferte, ponto final. Não precisa ficar falando quem deu mais, quem deu menos. Deus sabe quem está ofertando. E aqui estava dizendo pessoas que queriam ser vistas, queriam que todo mundo parasse e fizesse selfie com elas. Ó, que ofertão, hein? Deus abençoe, meu irmão. Aliás, vamos fazer um culto de ação de graça em homenagem a esse irmão que deu uma oferta muito grande. Hipocrisia. E Jesus está dizendo, cuidado com pessoas assim. Olha o verso 2, vamos ler? Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, ou seja, chama a atenção de todo mundo para ver quem está chegando. Como faz quem? Os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, vocês já têm o galardão de vocês, ou seja, vocês não queriam aparecer? Está aí, apareceram. Pronto, palma, beleza, ó, muito bem. Vocês querem mais alguma coisa? Pronto. Vocês já receberam o galardão. Agora olha o verso 3, Jesus continua dizendo, mas quando tu deres esmola, não saiba que a tua mão esquerda fez com a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em oculto ou secreto, e teu Pai, que vê em secreto, é Ele quem te recompensará publicamente. Então, quem é que vai honrar a pessoa? É Deus. Somente Deus, não precisa de pessoas para ficar nos honrando e colocando em evidência. Agora olha o verso 5. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu, ou seja, vocês estão lá sendo vistos, já estão sendo ovacionados, recebeu o galardão. Mas você, verso 6, quando tu orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ore a teu Pai que está em secreto,
e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Irmãos, o que Jesus estava dizendo é que a igreja militante, os remidos do Senhor, está tão conectada em glorificar o nome do Senhor, que por mais que as pessoas falem alguma coisa e elas mereçam receber honra, como nós falamos, honra quem honra, elas não estão preocupadas em receber honra ou receber algum aplauso de ninguém, elas só querem glorificar o nome do Senhor. Então, na verdade, meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo os mártires cantando e dizendo, nós somos mártires, que nada, nós fizemos mais que nossa obrigação, nós morremos com alegria, porque morremos por amor àquele que já tinha morrido por nós numa cruz. Nós simplesmente estávamos prontos a dizer para todo mundo, inclusive para a besta, Jesus é o Senhor da nossa vida, não é a besta. Nós jamais iremos adorar a besta, jamais iremos adorar o falso Cristo, ou seja, o anticristo. Nós iremos adorar o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Irmãos, hoje em dia, quantas pessoas hoje estão morrendo por amor a Cristo? Semana passada, mais um missionário foi morto por amor a Cristo. E aí a gente começa a ver, ser crente em Jesus Cristo no Brasil ainda está muito bom. Por mais que você e eu sejamos ridicularizados ou criticados como fundamentalistas religiosos, você e eu podemos ir para casa e voltar tranquilamente em paz. Você consegue imaginar sair da sua casa e você não saber se você vai voltar vivo? Se você vai continuar nessa terra, porque as pessoas estão prontas a matar qualquer seguidor de Jesus Cristo? Os mártires em Cristo estão aqui cantando e honrando o Cordeiro, não a si mesmo. Segunda questão que eu vejo aqui, que o céu é lugar onde os homens e mulheres são capazes de esquecer de si mesmo. No céu, ninguém vai estar preocupado com o seu título, se tem doutorado, se tem mestrado, das suas conquistas, das suas vitórias, porque no céu, todos nós vamos adorar a Deus e vamos celebrar o nome do Senhor. Lá não vai ter título, lá não vai ter diploma, lá não vai ter troféu, lá vai ter só um povo redimido, exaltando e glorificando o Cordeiro de Deus para todo sempre. Os títulos caem por terra, porque perante Cristo, Ele se merece toda a honra. Outra questão, quando você contempla Deus na sua glória, você começa a entender que nada mais importa na sua vida, porque diante da glória de Deus, a gente entende que a coisa mais linda da nossa história é estar diante do Cordeiro de Deus, é dizer, Senhor, obrigado pelo privilégio, porque o Senhor me lavou pelo teu sangue, obrigado porque o Senhor me fez ser cidadão dos céus, obrigado porque o meu nome está escrito no livro da vida, não por meu mérito, mas pelo mérito de Cristo naquela cruz em meu lugar. É lá no céu que nós entenderemos, irmãos, que nada mais importa. O que mais nos importa lá no céu é estarmos diante do nosso único, soberano Deus, Jesus Cristo, para todo sempre. É isso que nos importará. E notem, meus irmãos, que este cântico só exalta a Deus, porque diz que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso. Isso para mim aqui está em contrastes, porque em versículos anteriores vocês vão ver que o dragão estava agora sendo ovacionado. Se vocês lembram de Apocalipse 13, verso 2, vão dizer, quem é como a besta é? Ou seja, estão adorando e glorificando a besta. Vocês vão ver que o povo, de forma universal, estavam aplaudindo o anticristo, aplaudindo o falso profeta, aplaudindo o diabo. E o diabo, o que ele faz nessa terra? Ele quer se revelar como Deus, como poderoso, como juiz. Agora João está dizendo o seguinte, enquanto o diabo ficou se autogloriando, se achando alguma coisa, a igreja triunfante está aqui no céu, dizendo, somente Deus é o Todo-Poderoso. O diabo jamais será todo-poderoso. Ele é derrotado, ele já foi humilhado. Cristo já esmagou a cabeça da serpente para sempre. Então ele vai dizer, o Senhor é o Rei das nações. Quem vai poder ser igual ao Deus Todo-Poderoso? Só Ele recebe a exaltação. O Rei das nações não é a besta. O Rei das nações não é o dragão. O Rei das nações é o Rei da glória. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso para mim é reconhecer que os caminhos de Deus é o caminho perfeito. Meus irmãos, Ele nunca poderá ser acusado de injustiça. Deus jamais será acusado de algo ilegítimo, porque Ele sim é o justo juiz. Enquanto nós temos juízes nessa terra que se corrompem por causa de dinheiro, lá no céu não vai existir nada disso. Essas pessoas que se corrompem por causa do dinheiro e julgam
por causa do dinheiro, vão passar a eternidade longe de Deus, sofrendo no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Porque os caminhos justos e verdadeiros somente pertencem ao Senhor. Os ímpios não vão poder reclamar naquele dia. Nós não fomos avisados. Olha, a gente nem sabia disso. Eles não podem, porque as trombetas são sinais de Deus, avisos de Deus. Deus está sempre dando oportunidade. Ou seja, até então, nós aprendemos aqui que Deus está vindo com a ira misturado com a sua misericórdia. Mas agora não. Agora é só a ira de Deus pura sendo derramada sobre a humanidade. Os flagelos sobre os ímpios estarão caindo e eles serão destruídos para sempre. E agora, é por isso que o cântico continua no verso 4. Vamos ler juntos? Verso 4, pode colocar aí por gentileza? Quem não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão, se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus é temível e digno de glória, a não ser o nosso Deus. Ou seja, irmãos, lembram que a grande pergunta no capítulo 13 foi essa? Quem é como a besta? Aqui João está dizendo, o que eu ouvi no céu é, quem pode ser como Deus? A besta já está destruída. Deus é indestrutível, Deus é vitorioso, Deus é aquele que está acima de qualquer governo humano. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Eu queria que você pudesse ler 2 textos rapidamente, quando os apóstolos foram confrontados com a autoridade de Jesus. Atos 4:19 e Atos 5:29. Vejam só, aqui o temor irrestrito, que está acima de qualquer respeito a governante terreno. Eles estavam zombando da fé dos apóstolos e eles falaram, eu não estou preocupado com o governo, eu não estou preocupado com o imperador romano, eu estou preocupado em agradar ao Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da nossa vida, que é o Deus da nossa igreja. O que diz Atos 4:19? Quem pode ler? Ele está fazendo a pergunta, vocês acham que a gente vai ouvir vocês do que é Deus? Deus é o Todo-Poderoso. E o que diz Atos 5:29? Então, meus queridos irmãos, se vocês ficarem talvez insatisfeitos com aquilo que tem acontecido no mundo, com as atrocidades que têm acontecido, os Estados Unidos, Donald Trump fazendo coisas absurdas, você vendo Vladimir Putin toda hora ameaçando que vai começar uma guerra nuclear no mundo, ou biológica, vendo lá o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, né, sempre jogando ameaças, vendo lá essa guerra na faixa de Gaza, a Ucrânia, ou seja, o mundo está em pé de guerra, o mundo está tentando destilar poder, cada um quer bater no peito e dizer, eu tenho mais poder, não, eu que tenho mais urânio, não, eu que tenho mais urânio, e eles estão brigando. E enquanto nós olhamos para a palavra de Deus, e os apóstolos estavam dizendo, nós preferimos temer a Deus. Deus está acima de qualquer poder político, Deus está acima de qualquer poder humano, de qualquer armas bélicas deste planeta. O nosso Deus é invencível, é todo-poderoso. É por isso que nós só queremos agradar a Deus. Irmãos, como igreja, nós temos que parar de querer ficar agradando políticos. Nós estamos aqui para agradar a Deus, e agradar a Deus é andar na contramão deste mundo. Agradar a Deus é ser uma pessoa não grata na sociedade que vivemos, porque nós vamos combater o pecado, porque a Bíblia ensina sobre isso, que Deus é santo, e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Você tem vivido uma vida santa? Será que nós estamos vivendo? Os redimidos do Senhor vão viver uma vida em que o nosso maior objetivo é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Antes eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. Meus irmãos, quando Deus age, ninguém pode impedir. Não é isso que a gente fala? Agindo Deus, quem impedirá? É por isso que diz aqui nesse verso 4 de Apocalipse 15, Deus é um Deus santo. A santidade de Deus, irmãos, é única, é singular, ela atrai todas as nações, até os perdidos vão se dobrar diante do Senhor. Filipenses vai dizer o que no capítulo 2? Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra
e debaixo da terra, e toda língua confesse. Então, quem vai confessar? Até os ímpios, todos, até a besta, até o dragão, todos vão ter que se prostrar diante do Deus verdadeiro e todo-poderoso. Não tem como. Todos eles reconhecem que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, esse cântico aqui, cântico de Moisés e do Cordeiro, exalta a santidade, a justiça, as obras de Deus. Os atos de justiça de Deus são manifestos. Deus vindicou a sua justiça quando Ele remiu os seus eleitos por meio do sacrifício de Cristo. Ou seja, Ele simplesmente falou, ali no meu Filho foi feita a justiça. Tudo aquilo que Ele passou na cruz foi para poder justificar aqueles que iriam confessá-lo como Salvador. É por isso, irmãos, que quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados, regenerados e somos o quê? Santificados. Pergunta que eu faço. A justificação, e já vou repetir que eu já fiz isso aqui outra vez, é um ato ou é um processo? É um ato. No momento que você crê em Jesus, Ele é seu advogado fiel, o sangue dele na cruz está derramado sobre a vida daqueles que realmente o confessam como Senhor. Então, todo o pecado que nós cometemos, ou iremos cometer, Cristo pagou por nós naquela cruz. É um ato, eu e você fomos justificados diante de Deus. A regeneração é o quê? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, por quê? Tudo? Então você é uma nova criação. Isto é um ato ou um processo? É um ato. Ser uma nova criatura. Nasceu de novo. Agora, e a santificação? Vai ter dias que você vai estar assim, Senhor, Tu és maravilhoso, ó Rei das nações, quem não glorificará o Teu nome? Aí, de repente, alguém tira você da graça. Ô Senhor, oh meu Deus, mas esse irmão de novo fez isso comigo. Oh meu Pai de amor, Senhor, que vergonha, meu Pai, eu pequei, me perdoe, Senhor. Aí lá vai você subindo degrauzinho por degrauzinho. Senhor, eu quero Te adorar, eu quero Te servir. Senhor, eu quero estar na Tua casa, eu quero ler a Tua palavra. Estou aqui rasgando o meu coração. Então a santificação é um processo. Vai ter dias que você vai estar assim maravilhosamente bem, cheio da presença de Deus. Vai ter dias que vai descer as escadas e você vai estar sentindo vazio. Mas entenda uma coisa. Ser vazio do Espírito Santo quer dizer que você perdeu o Espírito Santo? Pneu vazio deixa de ser pneu? Mas não pode andar que vai rasgar o pneu todo, não é isso? Por isso que a Bíblia diz o quê? Enchei-vos do Espírito. E como você vai se encher do Espírito? Leitura bíblica, oração, intimidade com Deus. Durante a nossa vida cristã, nós vamos passar o quê, irmãos? O que nós vamos fazer a nossa vida toda? Nós estamos numa batalha. A guerra entre a carne, não é isso? E o Espírito. Você está o tempo todo lutando. O apóstolo Paulo falou, Senhor, aquilo que eu faço é aquilo que não quero, aquilo que eu não quero é aquilo que eu faço. Eu estou nessa guerra constante. Se o próprio apóstolo Paulo teve essas lutas, imagine nós. Como que a gente pode sair vitorioso? Usando as armas espirituais, em Efésios capítulo 6. E aí eu começo a entender, irmãos, que nós estamos aqui agora, olhando para um texto, em que os crentes aqui não estão mais preocupados em viver uma vida de santidade, sabe por quê? Porque agora estão completamente santificados, glorificados no céu. A glorificação só virá quando formos transformados no abrir e fechar de olhos quando Cristo voltar. Nós não seremos glorificados aqui nessa terra. Nós podemos viver aqui com uma vida justificada, regenerada, em processo de santificação, mas a glorificação da nossa vida, do nosso corpo, só se dará quando Cristo vier e nós iremos ser ressuscitados, ou quem estiver vivos serão transformados, como diz 1 Coríntios 15, no abrir e fechar de olhos. E aí sim, estaremos para sempre, com o corpo glorificado, 100% santo, porque nós estaremos lá para sempre na presença de um Deus santo. Isso não é maravilhoso? É por isso, irmãos, que Cristo é exaltado, e esse versículo 4 vai dizer, quem não vai temer o Senhor? Ele é o Rei das nações, Ele é invencível. E aí emenda no versículo 5, vamos ler? Apocalipse 15, verso 5. E depois disso, ou seja, depois desse cântico maravilhoso lá no céu, o que diz aí? Olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu aonde? No céu. Ou seja,
esses 7 anjos que derramarão as 7 taças, eles estão saindo agora do santuário de Deus. Eles estão vindo lá do Santo dos Santos, e eles estão vindo com essas taças cheias da ira de Deus sobre a humanidade. E lembre-se, irmãos, que sempre que a Bíblia narrou sobre o santuário, era o lugar da habitação de quem? De Deus com o seu povo. Deus estava ali habitando. Êxodo 25, verso 8. Então o lugar santíssimo ficava lá, isolado, só o sumo sacerdote entrava. E o que tinha lá no Santo dos Santos? A Arca da Aliança com o quê? Com as tábuas da lei e o maná e a vara de Arão, simbolizando que Deus nunca deixou o alimento faltar para o seu povo, de que Deus nunca deixou faltar o sacerdócio sobre o seu povo, ou seja, o ensinamento da palavra de Deus e a lei de Deus que nunca faltou sobre o seu povo. E lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava. Mas agora, por meio do sangue de Cristo, eu e você já estamos agora lançados como âncora, assim como diz Hebreus, lá no Santo dos Santos para sempre. Nós não precisamos mais de ninguém para nos levar a Deus, porque por meio de Cristo nós já estamos no Santo dos Santos, pelo sangue do Cordeiro. Eu e você já fazemos parte da igreja triunfante nos céus. Você crê nisso? Isso significa, meus irmãos, que os anjos saem do lugar onde estavam e eles estão ali agora, levando para a humanidade a ira de Deus, e está saindo justamente do lugar santo, lá do trono, lá do tabernáculo. E diz o versículo 6 o quê? Vamos ler? E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram de onde? Do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Todas essas vestes simbolizam santidade, pureza, poder, perfeição. Eles estão saindo agora para demonstrar como funciona a lei de Deus. Eles estão mostrando agora para a humanidade que a vingança do Senhor chegou, que as pessoas zombaram de Deus, que as pessoas ficaram blasfemando do nome de Deus, e ninguém sairá impune diante dessa blasfêmia. Ninguém pode desobedecer à lei de Deus e não ter sofrimento nenhum e não ter o castigo sobre a sua vida. Agora acabou a oportunidade de arrependimento, é o que está acontecendo aqui. Esses anjos estão vindo da presença de Deus, porque eles estão servindo a Deus e estão agora derramando sobre a humanidade todas essas taças com a ira do Senhor, os juízos de Deus. E é interessante, irmãos, quando eu olho essas vestimentas dos anjos, mostra aqui, primeiro, é o mesmo tipo de roupa peculiar aos sacerdotes. Vestes de ouro, cinto, tudo isso aqui. Os sacerdotes, irmãos, eram uma espécie de quê no Antigo Testamento e também no Novo Testamento? Qual era a função do sacerdote perante o povo? O que o sacerdote fazia? Ele era um intermediário entre Deus e os homens. Era ele quem representava Deus diante dos homens. Então agora, quando você olha esse texto, esses anjos estão vindo ao mundo representando a ira vingadora de Deus. E nós, que somos a igreja militante e seremos a igreja triunfante, quem é o nosso mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ou seja, nós hoje não precisamos de sacerdotes. Nós não precisamos de pastor para chegar a Deus. Não precisamos de padre para falar com Deus. Jesus escuta a sua oração. Pelo sangue derramado na cruz, Ele tem livre acesso para falar ao teu coração e você falar com Ele. Agora, irmãos, vejam só. Essas vestes também simbolizavam a realeza por causa do ouro. Agora esses anjos estão dizendo o seguinte: nós não só estamos representando o verdadeiro sumo sacerdote, o próprio Deus, porque Cristo é a simbologia do sumo sacerdote. Mas nós também estamos mostrando para a humanidade o seguinte: a ira de Deus virá sobre todos os reis, porque o único e verdadeiro rei é o Deus Todo-Poderoso. Eles estavam mostrando o seguinte: nós estamos vestidos com vestes reais porque estamos representando o verdadeiro rei do universo. Não é a besta, não é o falso profeta, não é o dragão. O verdadeiro rei do universo é o Senhor Jesus Cristo. E essas vestes também mostram aqueles que habitam no céu, ou seja, que moram no céu, têm vestes brancas, resplandecentes, porque lá no céu não haverá impureza. Lá no céu todos nós teremos roupas que irão refletir como espelho a glória do Senhor para sempre. Vejam só quantas figuras nessas vestes desses anjos. E aí João continua no verso 7 dizendo o quê? E um dos 4 animais deu
aos 7 anjos. Um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de quê? Da ira de Deus, que vive para todo sempre. Os irmãos se lembram também dos animais, que falamos sobre os animais, sobre essas figuras que aparecem aqui. Não vou me prender nisso agora, porque nós já estudamos isso no início do Apocalipse. Aqui está o cálice de ouro. Quem normalmente usava cálice de ouro para beber vinho aqui na terra? Até hoje. Os reis, os poderosos, os políticos, não é assim? A gente, quando entra ali no museu aqui imperial, a gente vê, né, quanta coisa feita com ouro, né? Tão bonito. A gente vê que realeza era na época da monarquia no Brasil. Imagina como que era bonito, né? Aquele berço que as crianças... Até ali tem pinturas com tintas com ouro também. Você olha para o teto, né? Tudo feito com base de ouro. Então é uma coisa muito incrível. Mas agora aqui está dizendo o seguinte: tudo isso que é de ouro está refletindo não uma realeza terrena, mas está refletindo um Deus poderoso, um Deus santo, que agora Ele estará derramando este cálice de ouro, porque só Ele tem esse poder sobre a humanidade. Então essas 7 taças da ira de Deus, 7 simboliza o que? O número da perfeição. Então, a justiça de Deus, o juízo de Deus virá de uma forma perfeita e pura. É algo que o mundo vai precisar receber. O mundo inteiro. A terra, o mar, os rios, os astros, os homens, o ar, todos vão estar recebendo os juízos de Deus, que são retos, que são puros, que são perfeitos. Ninguém poderá se esconder de Deus irado. O Deus irado, não tem como a pessoa cavar um buraco, fazer algum contêiner debaixo do solo. Todos vão estar debaixo da ira de Deus. Esse dia será dia de trevas para a humanidade, não será dia de luz. Os homens vão desmaiar de terror. A justiça de Deus será para vingar as injustiças que os homens e os poderosos fizeram ao blasfemar de Deus, ao adorar a besta, ao seguir todo aquele partido político que queria dominar a humanidade. E aqui, meus irmãos, não são catástrofes naturais, não são anjos maus que vão afligir os ímpios. Aqui, os anjos estão derramando, literalmente, a ira de Deus. É a própria ira de Deus caindo sobre toda a humanidade. É por isso que o verso 8 diz que o templo encheu-se de fumaça da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que fizesse o quê? Que se consumasse as 7 pragas, ou seja, até que acabasse com toda a história da humanidade, todos fossem vingados diante de tudo de errado que fizeram perante o Senhor. Sabe qual é o problema da humanidade? A humanidade acha que tudo vai terminar em pizza. A humanidade acha que não vai acontecer nada não, posso continuar bebendo, posso continuar me drogando, posso continuar tendo uma vida imoral, posso estar fazendo o que eu quiser com o meu corpo, não tem problema nenhum, eu sou dono do meu nariz, continua fazendo tudo o que você quer. Só que você vai ter o juízo de Deus sobre a sua vida. E quando chegar esse dia, não adianta correr, porque você vai ser pego de uma forma terrível e ninguém poderá dar desculpa que não sabia. A igreja de Cristo, ela vai dizer não ao pecado. A igreja de Cristo vai sofrer justamente por andar na contramão deste mundo. A igreja de Cristo vai ser ridicularizada, como já está sendo, e vai piorar a situação. Porque a igreja de Cristo, ela tem prazer de adorar e servir a Cristo. Ela não tem prazer nas coisas desta terra. É por isso que o templo aqui agora no verso 8 está cheio da glória de Deus. Então todo mundo ficou esperando, aguardando o momento que se completasse todo o juízo nessa terra. Ou seja, meus irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo algumas figuras que aconteceu no Antigo Testamento. Se os irmãos se lembram, quando o templo de Salomão foi consagrado, o que acontece no dia da consagração? A glória de Deus encheu aquele templo. 1 Reis capítulo 8, verso 10, vocês vão ver que nem os sacerdotes conseguiram entrar, tamanha foi a manifestação da glória de Deus naquele templo. Quando vocês olham Isaías, diz que ele viu Deus no santuário, e a glória de Deus encheu aquele templo, e as bases do limiar daquele templo se moveram. Isaías capítulo 6, verso 4.
Quando vocês olham Ezequiel, profeta de Deus, quando ele viu a glória de Deus encher o templo, qual foi a atitude de Ezequiel? Um homem santo, um homem temente a Deus. Diz Ezequiel 44, verso 4, ele caiu imediatamente com o rosto em terra. As pessoas não conseguem ficar de pé diante de um Deus tão santo. É por isso, irmãos, que essa ideia do santuário cheio de fumaça sugere que os propósitos de Deus são propósitos eternos e imutáveis, resplendor de glória sobre os remidos, mas será algo obscurecido para os perdidos. Porque os perdidos não conseguem entender, os perdidos não conseguem compreender Deus, os perdidos não entendem o que significa a palavra santidade, pureza. Isso não entra na mente de uma pessoa que está perdida. Ele acha que os crentes é um bando de doido, que está sempre batendo na tecla de uma vida santa e da volta de Jesus. Está obscurecido a mente deles, porque o Deus desse século cegou os entendimentos deles. Mas também, isso revela que a glória de Deus, ela não vai ser mais acessível para o mundo, porque esse templo agora é um lugar de encontro de Deus com a sua igreja. Não é um lugar mais aberto como está aberto ainda hoje, porque ainda hoje as pessoas podem se converter, ainda hoje as pessoas podem rasgar o coração, pedir perdão. Mas agora aqui nesse texto não tem mais tempo, não tem mais intercessão, chegou a hora final, a consumação da cólera de Deus chegou, o juízo de Deus veio agora sem nenhuma mistura, não tem misericórdia com o juízo, agora é o juízo puro que está sendo derramado sobre os ímpios. Meus irmãos, a situação é muito séria, porque a humanidade está brincando com a espiritualidade, zombando de Deus. Tem muitas pessoas nas igrejas também zombando de Deus ninguém zomba. Deus é santo, Deus sabe o que eu e você fazemos no nosso íntimo, no nosso particular. Deus sabe quantas vezes nós estamos usando a boca para falar algo que não é verdadeiro. Deus sabe se nós falamos algo contra alguém. Deus sabe se o nosso coração tem raiva de alguém. Deus está vendo, então não adianta esconder de um Deus santo, um Deus vivo, um Deus transparente, um Deus reto e poderoso. É por isso, irmãos, que eu e você só podemos estar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. E graças a Deus que o sangue de Cristo foi derramado por nós e está sobre a nossa vida para sempre. Porque Deus olha para mim e para você pela óptica do sangue de Cristo derramado naquela cruz. É por isso que quando nós pecamos, o que acontece na vida de um crente? Ele na mesma hora sente mal diante do seu pecado. Se você tem pecado e não tem sentido mal, questione a sua conversão. Porque aquele que é convertido, ele não tem prazer em viver pecando. Diz lá que se confessarmos os nossos pecados, 1 João diz isso, capítulo 1, verso 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, é uma condicional. Será que temos confessado os nossos pecados ou achamos que está tudo bem, não tenho pecado nenhum, não faço mal a ninguém? Meus irmãos, este é o tempo da igreja rasgar o coração diante de Deus, ler a palavra, viver uma intimidade maior com o Senhor, porque Jesus está voltando. Esses flagelos aqui nesse texto estão mostrando o que vai acontecer no capítulo 16, quando começar a descer essa ira sobre a humanidade. Essas 7 taças vão começar a cair. É a resposta de Deus ao último e maior esforço de Satanás, tentando derrubar os servos de Deus na terra. Satanás está fazendo tudo quanto é levante para destruir a igreja de Jesus. Vocês viram essa semana, inclusive eu passei em frente lá, quando eu fui a São Paulo fazer um casamento dia 10 de maio, e eu parei em frente e tiramos uma foto da igreja chamada Primeira Igreja Luciferiana do Brasil. Vocês já viram isso? Uma igreja construída em homenagem a Lúcifer. E lá o tal do pastor satânico diz que Lúcifer é um anjo bom. Ele quer também ser adorado e nós temos que entender a situação dele. E agora foi realizado essa semana o primeiro casamento dentro dessa igreja. Vocês conseguem imaginar onde o ser humano e mais? Você vê no vídeo a igreja cheia. E eu fico olhando aquilo, fico pensando, imagine só, um casamento que aconteceu, a igreja lotada. E será que os servos de Jesus têm prazer de lotar a igreja para adorar ao Senhor, o Deus verdadeiro e poderoso? Irmão, Satanás está zombando da igreja de Cristo. Ele está zombando, ele está humilhando. E pior, ele tenta usar de tudo. E o anticristo vai usar que tipo de ferramenta para tentar mexer com a igreja de Cristo? A política. Porque ele vai ser um líder
político, o anticristo. O falso profeta vai ser o líder espiritual, com aquela pseudo-paciência, amor e bondade para unir todos os povos, unir todas as religiões, dizer, Deus é um só, isso que é mais importante, vamos viver o amor. É isso que Satanás está fazendo. Esses flagelos de Deus estão vindo sobre a humanidade, nesse capítulo 15, para mostrar para Satanás o seguinte, com a minha igreja você não brinca. Meus irmãos, aqueles que pareciam escapar do juízo de Deus, aqui agora estão mostrando que eles não escaparão, eles receberão a juízo e a vingança de Deus. E nós devemos então olhar para esse texto e dizer, Senhor, eu preciso voltar para Ti enquanto é tempo. Eu preciso Te buscar enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, Deus está perto. Deus conhece a sua vida, Deus conhece os seus traumas, Deus sabe de tudo que você já viveu, Deus sabe da tristeza que há no seu coração. É por isso que Deus trouxe cada um aqui nessa noite para dizer, não tenha medo ao que vai acontecer ainda neste planeta. Você é meu filho, você é minha filha, e o sangue do meu filho derramado na cruz está sobre a sua vida para sempre. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Satanás não pode encostar um dedo sequer naqueles que são propriedade exclusiva de Deus para sempre. Mas a pergunta é, você tem certeza que você é propriedade de Deus? Irmãos, o mundo está maduro para receber o juízo de Deus. A colheita está chegando. O trigo e o joio vão ser colhidos a qualquer momento. Mas aqui eu vejo que esse texto revela que enquanto a situação está difícil, enquanto as coisas são adversas para a nossa vida como crentes, a igreja não vai ficar com medo, sabe por quê? Porque a igreja vai adorar ao Senhor até mesmo na adversidade. A igreja vai ter motivos de adoração. E qual é a área que Satanás mais quer mexer na igreja de Cristo nessa terra? Qual é a área? Adoração, pregação da palavra, é a área que ele mais ataca o tempo todo. Tudo que atrapalha a adoração e a pregação da palavra, ele quer fazer o possível para continuar. Sabe o que eu acho maravilhoso? Se vocês se lembram, o nascimento de Jesus, como que aconteceu? Ele foi celebrado de que maneira? Com música. E qual música foi cantada quando Jesus nasceu? Glória a Deus, nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Agora, com a volta de Jesus também será celebrada com música. E qual será o primeiro refrão? Glória a Deus, só que não vai ter paz na terra e muito menos aos homens de boa vontade. Sabe por quê? Porque a igreja já não estará mais aqui, ela estará no céu com todo o poderoso Deus para sempre. Não haverá mais paz na terra, porque paz recebeu aqueles que aceitaram Jesus como Messias, o Salvador. Agora, eu olho para aqui e vejo que enquanto Cristo volta e leva a sua igreja, Ele está proporcionando para a sua igreja um momento de cânticos, de adoração, naquele belo coral no céu para sempre. Vocês conseguem imaginar que coisa linda? O que nós vamos poder fazer para sempre no céu é adorar o Cordeiro de Deus. Então, já que vamos fazer isso, por que a gente não pode adorar a Deus agora? Até mesmo na adversidade. Adore a Deus, porque no meio dos louvores, Deus habita. Vamos falar juntos? No meio dos louvores, Deus habita. Então, quando cantamos uma música na igreja, não estamos cumprindo um ritual religioso, irmãos. Nós estamos adorando o Cordeiro, que é digno de receber a honra, a glória, o domínio e o poder. E Ele está aqui, entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a pensar nesse novo cântico ao Cordeiro, aonde todos puderam adorar ao Senhor e puderam dizer quem é como o Senhor é. Talvez seja este o momento de você dizer para o Senhor, Senhor, eu tenho vivido a vida cristã, talvez meia boca, não tenho levado a sério a minha intimidade contigo. Diga para o Senhor, Pai, eu não quero ter uma vida dupla, eu quero ter uma vida digna de adoração, de santidade. Ajude-me, ó Deus, a ser solução na igreja, a ser bênção na igreja, para que todos vejam em mim a manifestação da glória do Senhor. Que você possa cantar como a igreja triunfante canta no céu. Quem não te temerá, Senhor, e não magnificará o teu nome?
porque só Tu és santo. Por isso todas as nações virão, se prostrarão diante de Ti, porque os Teus juízos são manifestos. Ó Rei das nações, diga para o Senhor: Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, Tu és o Deus da igreja. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que eu possa trabalhar enquanto é tempo, enquanto é dia, porque a noite virá e ninguém poderá mais trabalhar. Talvez hoje você precise assumir um compromisso com o Senhor e dizer: Senhor, aqui estou. Eu não quero mais ficar iludido pelas coisas deste mundo. Eu não quero mais dar desculpas, Senhor, para não fazer as coisas na Tua obra. Diga para o Senhor: Senhor, a minha oração nesta noite é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor não vier, usa-me, Senhor, para o Teu louvor, para a Tua glória, para ser instrumento nas Tuas mãos, para ganhar os perdidos, para que as pessoas possam conhecer a Ti como o único e verdadeiro Deus. Diga para o Senhor: Senhor, dá-me paixão pelas almas perdidas. Ajude-me, ó Deus, a falar do Teu amor a tempo e fora de tempo, porque os dias estão acabando e o Senhor está voltando. A Tua ira será derramada e não terá mais oportunidade. Por isso, hoje é o momento de ter vida no altar do Senhor. Independente do que você já fez na sua vida, o Senhor quer te dar uma página em branco nesta noite. E Ele está te dando uma nova oportunidade para você recomeçar, para você poder viver a vida aqui nesta terra com os olhos em Jesus Cristo, para que você possa ter prazer nos atos do Senhor, na palavra do Senhor. Você deseja fazer isso hoje? Eu quero orar por você. Eu quero orar por mim. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Coloque a sua vida agora e diga: Pai, o Senhor me conhece. O Senhor sabe o que eu tenho feito. O Senhor sabe o que eu faço pelas redes sociais. O Senhor sabe o que eu tenho feito nos meus relacionamentos, na escola, no trabalho. Diga para o Senhor: Deus, me perdoe se eu tenho ferido a Tua santidade com o meu comportamento errado, se o meu pecado tem entristecido o Teu coração. Peça perdão ao Senhor. O Senhor ainda está te dando oportunidade. Quando a ira de Deus for lançada sobre este mundo, não haverá mais oportunidade. Por isso, eis aqui agora o dia aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Se você deseja fazer isso, ore comigo. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos dado este alerta de que breve o Senhor voltará. Senhor, nos perdoe se temos brincado com a vida cristã. Nos perdoe, Senhor, se temos brincado com a nossa santidade. Nos perdoe, Senhor, se o nosso coração está preso somente nas coisas desta terra. Nos perdoe, Senhor, se não temos refletido como espelho a Tua glória, aonde temos vivido. Pai, clamamos a Ti nesta noite, que o Senhor nos dê, Senhor, este momento de refrigério para a alma. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que o Senhor é um Deus perdoador. Tu és misericordioso, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus longânimo. Por isso, Senhor, não queremos brincar com a Tua paciência. Por isso pedimos perdão, Senhor, e clamamos a Ti: usa-nos, Senhor. Usa-nos para que possamos ser instrumento de glória nas Tuas mãos. Ó Deus, abençoe a Tua igreja militante. Fortaleça, ó Deus, a musculatura da nossa alma. E ajuda-nos, ó Deus, a permanecer de pé diante desses dias de adversidades. Eu peço a Tua bênção, Senhor, e faço esta oração como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Um abraço que está do seu lado. Diga: o Senhor é bondoso. O Senhor é um Deus de oportunidades. O Senhor é bondoso. O Senhor é um Deus de oportunidades. Vamos adorar ao Senhor? Vamos encerrar este culto cantando, ensaiando o que iremos fazer na eternidade.
Cantai ao Senhor